Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. A Exposição Bíblica é um projeto que vai completar 10 anos agora em 2022. É responsável por ter fundado a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Centro de Pós Russell Shedd, EAD da FTRB e também a Academia do Expositor. Entre lá, www.academiadoexpositor.com.br. Você vai ter um centro de treinamento só para pregadores com Augustus Nicodemos, Thomas Elsko, Gilton Moraes, Emílio Garofalo, Emister Maia, Wendell Mark Johnson, Michel Augusto, Luciano Paz Landim, Paulo Correia e em breve agora Daniel Charles Gomes, tá bom? Bom, quero falar nesse vídeo agora, hoje, sobre 10 considerações sobre a pregação para crianças no culto público. 10 considerações sobre a pregação para crianças no culto público, extraído do Charles Spurgeon. Eu estou usando aqui como obra de referência o livro dele, Pescadores de Crianças, publicado pela editora Shedd. Esse livro é fantástico. E quando eu falo de 10 considerações sobre a pregação para crianças no culto público, eu estou levando em consideração que as crianças devem participar do culto público. E o Charles Spurgeon ele vai tratar de como nós, pregadores, devemos tratar desse público, né? Dos pequeninos, que não são somente as crianças, mas todos aqueles que têm uma certa desvantagem do ponto de vista de idade ou de questões sociais. Bom, primeiro ponto que ele fala é a partir do cuidado de Jesus, que nos manda cuidar dos cordeiros. Ele vai dizer: pregue com clareza e convicção um ensino doutrinário que respalde a vida prática. Então, pregue com clareza um ensino doutrinário e prático. No culto público, nós temos, para aqueles que trabalham as crianças dentro do culto público, nós temos a presença das crianças. E a gente não pode deixar de ensinar doutrina sólida, conectando a prática e com clareza. Acho que a questão da clareza é fundamental também. Você pode ter um bom ensino, mas se não tiver clareza, esse ensino ele entra num processo de ruídos na comunicação. Segundo lugar, pregar sem ignorar as crianças. O deixar vir a minhas crianças do nosso Senhor Jesus Cristo pressupõe um zelo e um cuidado. Nós não podemos ignorar a presença delas no culto público. O culto público deve ser sensível a todas as faixas etárias. O pregador deve ser sensível e jamais ignorar as crianças. As crianças não são empecilhos. Elas são pessoas com menos idade que são alcançáveis pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, pregar para ser compreendido pelas crianças, pobres, menos favorecidos, pessoas com um menor grau cognitivo ou menor grau de estudos, ok? Então, Charles Spurgeon vai tratar também dos pequeninos como esse grupo vulnerável no ponto de vista social. Em quarto lugar, o pregador da verdade se importa com as crianças, pois Jesus se importou. O pregador da verdade se importa com as crianças, pois Jesus se importou.
Quando a gente não tem filho, a gente acha que as crianças são um empecilho, a gente acha que as crianças estão atrapalhando o culto público. Mas depois que a gente tem filho, a gente muda essa concepção. E depois que a gente entende que o culto público ele deve ser para a família cristã, nós temos que ter pelo menos um culto público no domingo direcionado a toda a família. Quando a gente entende isso, a gente entende que um pregador de verdade ele deve se importar com as crianças. Um pregador de verdade ele não se importa somente com um tipo de público. Quinto lugar, pregar e não deixar de abordar o contexto infantil. Ou seja, quando eu estiver pregando no púlpito, lembrar do contexto de história e de vida das crianças. Abordar algum fato que leve a criança a conectar a mensagem à sua vida. Isso é muito importante. Né? Em sexto lugar, pregar sabendo que elas podem ser convertidas, pois a salvação é pela graça. Efésios 2:8 diz isso para nós. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. Pregar sabendo que elas podem ser convertidas. Essa resistência contra crianças em relação ao processo de conversão é tão infantil e imaturo de alguns pregadores e de alguns crentes, eu diria que a maioria, porque elas acham que a doutrina da salvação não pode ser perceptível à vida da criança. Claro que pode, porque essa obra não é nossa, essa obra é do Espírito Santo. Em sétimo lugar, pregar sabendo que as crianças não podem ser vistas como tagarelas. As crianças não podem ser vistas como tagarelas. Elas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor, têm um contato com a revelação geral de Deus e elas precisam ter contato com a revelação especial do Senhor, através da palavra. Jesus, ele está revelado na palavra escrita e essa palavra pregada deve considerar que as crianças não atrapalham, não são criaturas tagarelas. Elas devem ouvir da graça especial salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Em oitavo lugar, pregar sem medo de parecer um professor de crianças. Às vezes a gente quer ser muito eloquente para impressionar o público e a gente tem que tomar cuidado com isso. O Spurgeon ele não tinha vergonha de se parecer um professor de crianças. Jesus, principalmente o nosso Senhor, não impediu as crianças de irem até ele. E aquela repreensão que os apóstolos fizeram às crianças foi por ignorância do que a graça poderia fazer na vida daquelas crianças. Nono lugar, pregar consciente que as crianças não estão ali para atrapalhar o culto, mas para serem integradas ao culto. Eu conversei com um colega meu e ele me diz o seguinte fato. Ele disse que quando era criança, geralmente no culto principal, separava as crianças dos adultos. Diz que quando ele cresceu, isso um colega meu me falou, diz que quando ele cresceu e chegou na fase da adolescência, ele tinha repugna do culto público. Por quê? Porque ele não foi culturalizado. Então existe um processo de culturalização, existe um processo, acima de tudo, de confiança na autoridade da palavra, no poder do Espírito, de que essa salvação e de que esse ato de cultuar coletivamente é algo importantíssimo para recebermos a fé, conforme diz Romanos 10:17. Décimo lugar, pregar com paciência diante do comportamento delas. Isso não significa que as crianças não possam ser treinadas para cultuarem com ordem e decência. O Spurgeon ele quis nos mostrar que não devemos esperar das crianças um comportamento de pessoas mais velhas. Então isso envolve a paciência. Eu tenho que ser talhado como pregador para ter paciência. Às vezes uma criança vai se levantar, vai chorar, vai dar birra, e o pregador ele não pode deixar entender que a criança está ali para atrapalhar. E os pais não podem deixar de cultuar a Deus com os filhos, porque os filhos uma hora ou outra vão impedir.
Olha, eu espero poder ter ajudado com esse insight que eu trouxe aqui do Charles Spurgeon sobre 10 pontos para a pregação, de pregação para crianças no culto público. Quando eu falo de pregação para crianças, eu estou falando do culto público como um todo. Eu não vejo saudável essa coisa de igrejinha para crianças. A maioria dessas crianças vão crescer e depois não vão conseguir se adaptar ao culto público. Eu sou a favor do culto público integrar a família. Eu quero que você curta esse vídeo se você quiser, se você achou bom, se você gostou. Se inscreva no canal se você não se inscreveu, ative o sino para você receber as nossas notificações. Eu sou Michel Augusto, você esteve conosco aqui no canal Exposição Bíblica. Eu aguardo você no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.